Olá, eu sou Jéssica Nascimento e este é o programa O Assunto é Gestão, um programa que apresenta as ações das pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. O programa de hoje é especial porque pela primeira vez a UFRR sediou uma reunião ordinária do Conselho Pleno da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. O encontro finalizou com a eleição da nova presidente da Andifes para o biênio 2026-2027, professora Ana Beatriz Oliveira, reitora da Universidade Federal de São Carlos e nova presidente da Andifes, que está conosco para falar sobre esse momento das universidades federais. Professora, seja muito bem-vinda ao programa O Assunto é Gestão. Bom dia, Jéssica. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui em Roraima, de ter a oportunidade de ter conhecido, né, a Universidade Federal de Roraima e poder dialogar com vocês um pouco sobre esse processo da nossa associação, a Andifes. Professora, para começar, então, parabéns, né, pela eleição para a presidência da Andifes e o que é que representa para a senhora, então, assumir essa liderança da principal entidade que representa as universidades federais do país. Bem, acho que a primeira palavra que vem à mente é desafio, né? Nós temos um sistema constituído por 69 universidades federais, são 2 centros federais de educação tecnológica que estão em processo de transformação em Universidade Tecnológica Federal, 2 universidades federais recém-criadas, a Unind e a Unisport, e é uma rede que tem crescido e que está distribuída por todo o país, então que também representa uma diversidade desse país continental que é o Brasil, né? Então é um desafio. Eu estou na Andifes desde 2021, acompanhando os debates, contribuindo ativamente nas construções e acabei de terminar a gestão com o reitor da UFRR, José Geraldo Ticianelli. Vocês chamam ele de Geraldo, nós chamamos de Ticianelli, e foi uma escola para mim também ter trabalhado sob liderança do Ticianelli. Então, ao mesmo tempo que é um desafio, eu também tenho bastante segurança para assumir esse desafio e trabalhar uma construção, na verdade, né, junto com cada reitor e cada reitora, conectar essas universidades tão diferentes, mas que convergem de maneira muito forte na defesa da educação superior, da ciência, tecnologia e da soberania nacional. E a eleição ela aconteceu, né, durante a reunião do Conselho Pleno, realizada aqui na UFRR. Qual o significado desse momento para a Andifes, para as universidades federais? A nova diretoria tem mais 4 vice-presidentes. Todo ano, né, a eleição acontece nesse mês de julho e é o mês que a Andifes se reúne na universidade do presidente ou da presidenta, né? Então, para todo mundo foi muito oportuno estar aqui em Roraima, né, como eu já disse, e é o momento também que a gente elege a nova diretoria. A eleição foi feita ontem, mas na verdade é um processo que começou em maio. A Andifes montou uma comissão eleitoral, divulgou um edital e eu construí desde esse momento, então, um processo de diálogo muito intenso com todas as regionais, porque cada vice-presidente representa uma regional diferente da regional do presidente ou da presidenta. Então, eu represento o Sudeste, estou no estado de São Paulo, e o reitor da Unipampa, o reitor Edward, representa o Sul. No Centro-Oeste, a gente tem a reitora Ana Li, da Federal de Rondonópolis. No Nordeste, o reitor Camilo, da Federal de Campina Grande. E no Norte, o reitor Gilmar, da Federal do Pará. Então, consegui convergir com os colegas essa formulação de chapa, nos apresentamos enquanto candidatura numa proposta de continuidade da gestão do reitor Ticianelli e aperfeiçoamento de tudo que foi construído nesse último ano, né? A nossa chapa batizamos de diálogo que constrói, porque, de fato, é uma equipe que se dispõe ao diálogo e, a partir disso, a construir. Então é isso, todo mês de julho é um momento que às vezes é tenso, quando tem disputa, como foi ano passado, às vezes é mais tranquilo, de unidade, como foi esse ano, mas é sempre um momento de celebrar, inclusive a democracia, né? Porque fazer um processo eleitoral também é uma forma de reafirmar a nossa democracia, tanto no país quanto dentro da associação.
Verdade, a democracia tem que estar presente em todos os espaços da sociedade, de forma geral. Foram 2 dias de reunião, né, de reunião ordinária aqui da Andifes. Qual a avaliação que a senhora faz dessa reunião aqui na UFRR? Bem, essa reunião, ela costuma sempre ser uma reunião de balanço, né? A gente está encerrando os trabalhos de uma gestão que se encerra, então não foi diferente. Nós tivemos a oportunidade de contar com a presença do secretário de Educação Superior, professor Marcos Davi, que foi reitor, foi presidente da Andifes. Ele veio para cá com parte da equipe, então a diretora de desenvolvimento acadêmico da CESU, professora Lúcia Pelanda, que também foi reitora, trabalhou conosco muito recentemente na Andifes, e foi uma oportunidade, então, para ouvir do MEC os programas que estão em andamento, o debate de soluções que estão sendo construídas com a Andifes. Apresentamos também o nosso relatório de gestão, recebemos o INEP, que apresentou um relatório preliminar da pesquisa de perfil socioeconômico dos estudantes. Abrimos um diálogo também importante com todo o sistema de ética em pesquisa que nós temos no Ministério da Saúde. Então, foi uma reunião que combinou um balanço, um fechamento, com a abertura de novas portas que daremos continuidade a partir dessa nova gestão. Muito bom. Professora, quais são as prioridades da sua gestão à frente da Andifes? Bem, a Andifes construiu, nesse último ano, um planejamento estratégico, né? Então, a gente tem ali colocado todos os pontos que o coletivo de reitores e reitoras entendem que são importantes. Então, a gente tem um compromisso de praticar esse planejamento estratégico, e a questão central colocada nesse planejamento e no debate em torno da eleição foi a necessidade de avançarmos no financiamento das universidades, né? Não é novidade que a gente, todo ano, nessa época, começa a debater o orçamento do ano seguinte, e todo ano também a gente aponta a insuficiência dos recursos. E aí é importante dizer por que a gente está nesse cenário, né? A gente, desde 2015, nós sofremos redução sucessiva e expressiva do orçamento destinado às universidades, né? Quando isso vai se acumulando ano a ano, e quando isso se combina com o acúmulo de um índice inflacionário que foi muito grande, sobretudo durante a pandemia, nós reduzimos muito o poder de compra dos recursos que as universidades recebem, né? Então, a gente tem funcionado, para vocês terem ideia, com aproximadamente 50% do recurso que as universidades funcionavam em 2013. Isso começou a mudar a partir de 2023. Então, nós passamos a ter, em 23, 24, 25 e agora em 26, recomposições importantes no orçamento, mas que ainda não foram suficientes para devolver o poder de compra que as universidades tinham há 10, 12 anos atrás. Então, esse é um debate central. Qual que é a nossa reivindicação? Que nós tenhamos um modelo de financiamento previsível e que dê conta de comportar as demandas dessa rede de universidades federais. Isso já está em discussão com o MEC. Houve um trabalho importante do Ministério da Educação nessa direção, que agora precisa continuar e ser concluído. Então, eu não tenho dúvida que esse é o tema central. E quando a gente fala de orçamento, a gente também fala do financiamento da permanência estudantil. Esse é um ponto muito importante para a Andifes. Todas as universidades concordam com essa questão. A política nacional de assistência estudantil foi recentemente aprovada, foi uma conquista enorme, e a gente sempre fala que não basta estar na lei, tem que estar na LOA, porque o orçamento precisa garantir essa política. Os dados que foram apresentados ontem na reunião da Andifes, que o INEP conduziu aí na pesquisa com os estudantes, confirmam a pesquisa de 2017, que é o grande número de estudantes que a gente tem de famílias de baixa renda. Então, a gente precisa garantir que esses estudantes que chegam na universidade concluam
os seus cursos. E o financiamento adequado é fundamental. Então, esse acho que é o ponto central. Claro que, junto com isso, tem vários outros temas. Então, comentei que a gente abriu um debate sobre ética em pesquisa. O Sistema Nacional está se reorganizando, isso tem impacto nas universidades, a gente vai acompanhar e vai também trabalhar no desenvolvimento científico, né? A gente está com um debate aberto de soberania nacional. As universidades federais produzem aproximadamente 70% da pesquisa nacional, então a gente também precisa estar nesse debate. Eu sempre digo que as universidades são fundamentais, por quê? Primeiro, porque elas estão espalhadas em todo o território nacional. Então, tem uma força que vem das demandas locais e regionais que precisa ser melhor aproveitada, né? Tanto para produzir conhecimento que impacta diretamente esses territórios, quanto para produzir políticas públicas relevantes. Então, as universidades também se colocam à disposição e estão abertas para essa contribuição mais significativa para o desenvolvimento nacional. Então, acho que isso é o centro desse trabalho nesse próximo ano. Como a senhora falou, a produção científica está concentrada nas universidades federais, né, tem um impacto direto no desenvolvimento do país. Explicou já sobre essa questão de buscar financiamento para pesquisa, para inovação, também para a internacionalização, suponho, das instituições, a questão da assistência estudantil, da permanência, mas também tem uma outra questão que é em relação à extensão universitária, né, no relacionamento com a sociedade, como a Andifes pretende ampliar ainda mais esse diálogo. Bem, a extensão é o ponto central, né? A gente até discute ali na minha universidade que a gente, ao invés de falar ensino, pesquisa e extensão, a gente deveria falar ensino, extensão e pesquisa, porque a extensão conecta, né, a formação e a pesquisa, né? Quando a gente está inserido num contexto social, a gente faz melhores perguntas de pesquisa, a gente produz um conhecimento que tem um impacto mais direto na sociedade, né? A gente teve a felicidade de, nessa gestão da CESU, ter a criação de uma coordenadoria de extensão dentro da Diretoria de Desenvolvimento Acadêmico. Isso nunca existiu no Ministério da Educação. E um orçamento que agora vai ser distribuído para financiar a inserção curricular da extensão. Então, a Andifes tem um colégio de gestores de extensão que debate intensamente essa pauta, que contribuiu historicamente para definir a política nacional de extensão. Então, é uma pauta para nós também muito importante. Temos reivindicado sistematicamente e, sem dúvida, seguiremos reivindicando esse local estratégico da extensão, tanto no Ministério da Educação quanto no financiamento das universidades, né? Então, a nossa pauta é que esse recurso que virá agora em 2026 para financiar a extensão possa ser um recurso sistemático no nosso orçamento, né? Que todo ano haja um recurso carimbado para que as universidades possam financiar a extensão universitária e assim contribuir para uma formação mais conectada com a realidade. Eu acredito muito também no potencial da extensão para modernizar os processos de ensino-aprendizagem, né? Porque é muito difícil hoje imaginar o estudante numa aula expositiva de 4 horas, como a gente tinha há algum tempo, como nós fomos formados, né? Então, estar em uma atividade na vida real e ter estudantes de áreas diversas, né, praticar a interdisciplinaridade em um processo de formação, também vai contribuir para uma sala de aula mais enriquecedora. Então, eu acredito muito nisso e defendo essa posição na Andifes. Acredito que os colegas, reitores e reitoras, também enxerguem, se não dessa forma, de maneira muito convergente. Bom, dá tempo a gente fazer mais uma pergunta antes de ir para o intervalo. Recentemente, o Brasil viveu um momento histórico, né, com o fim da lista tríplice para a escolha de reitores das universidades federais. Qual a importância dessa mudança para a autonomia universitária? Olha, essa foi uma luta histórica, né, da Andifes. A Andifes, desde 2011, construiu uma proposta de autonomia universitária que não conseguiu levar adiante. E aí, estrategicamente, depois do que aconteceu
na nomeação de reitores e reitoras de mais de 20 universidades que não foram as pessoas eleitas, a Andifes decidiu estrategicamente dividir a pauta da autonomia e priorizar o trabalho em prol do fim da lista tríplice, né? Esse, para mim, de maneira pessoal, foi um ponto muito caro, né? Porque eu fui nomeada em 2021 e não fui candidata a reitora da minha universidade. Eu seria a pró-reitora de extensão, mas fui nomeada por um governo que não respeitou a democracia nas instituições. Então, eu cheguei na Andifes com uma energia muito forte para lutar pelo fim da lista tríplice, né? Fui para a Comissão de Autonomia e contribuí nesse processo que, na verdade, ele aconteceu agora, né? E contou com um trabalho incansável do reitor da UFRR, do Tizianelli, que pôs a pauta embaixo do braço, trabalhou muito junto aos parlamentares para aprovar esse projeto de lei. Mas esse processo vem de um acúmulo de trabalho que eu falei, desde 2011 a Andifes tem essa pauta, né, que se intensificou depois das nomeações e, felizmente, convergiu para o fim desse mecanismo que, na verdade, é uma herança da ditadura, né, e que não reflete o que nós praticamos hoje os princípios democráticos nas universidades e os princípios democráticos, exatamente. Então, por que é tão importante que a universidade tenha à frente, na liderança dos seus processos de gestão, a pessoa que foi a comunidade que escolheu? Nós temos, nas universidades federais, um processo de gestão muito democrático. Eu costumo dizer que talvez seja a prática mais pura da democracia que a gente consegue ter no nosso país. Porque desde os conselhos de curso até os conselhos superiores, a gente discute todas as decisões estratégicas que vão ser tomadas. É claro que se o reitor precisa assinar um documento, ele não leva para o conselho. Mas se ele precisa tomar uma decisão sobre como que vão ser os cursos, qual curso vai abrir, qual curso vai fechar, qual vai ser o destino do orçamento da universidade, tudo isso é dialogado com um conjunto de pessoas que representam o todo da universidade. E essas pessoas que estão nos conselhos também foram eleitas pelas suas diretorias de departamentos? Exatamente. Então, é uma estrutura de democracia representativa que funciona e que, se não tiver à frente uma liderança reconhecida pela comunidade, desestabiliza todo o sistema. E foi isso que a gente viu acontecer no governo anterior. Então, ter o fim da lista tríplice é uma conquista que é difícil colocar em palavras, né? Mas que eu acredito que também nos traz alguns desafios. O primeiro é não imaginar que isso está resolvido. Porque, assim como foi aprovada uma lei que extinguiu a lista tríplice, a gente pode ter outra lei que retoma ou que coloca um processo pior do que a lista tríplice, né? Então, é uma defesa que tem que continuar, assim como a defesa da democracia no nosso país, ela é constante, deve ser estar sempre presente, né? E outra é que a gente vai passar a ter um processo reconhecidamente de eleição direta. E um processo de eleição direta traz outros desafios, sobretudo em tempos de fake news, de impulsionamento digital de conteúdo. Então, como que a gente vai regular as eleições dentro das universidades para que ela permaneça séria, para que ela tenha um caráter acadêmico que sempre teve. Então, esse é o horizonte que eu imagino para essa pauta. Muito bem. A gente vai a um breve intervalo. No próximo bloco, voltamos falando sobre esses desafios das universidades federais e sobre o papel da Andifes na produção da ciência e da inovação no Brasil. Continue com a gente. – 95,9. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você. Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão, hoje conversando com a professora Ana Beatriz Oliveira, nova presidente da Andifes. Professora, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre a questão da lista tríplice. A Andifes tem um papel importante na defesa da educação pública e da ciência. Como a entidade tem fortalecido esse diálogo com o governo federal e com o Congresso Nacional também para isso?
Bem, eu também devo destacar o trabalho feito nas últimas gestões da Andifes e agora, mais recentemente, na liderança do reitor José Geraldo Tissanelli. As visitas da diretoria da Andifes aos órgãos governamentais e ao Congresso Nacional foram constantes e sistemáticas, e o que a gente percebe nesse processo é o reconhecimento que essas entidades têm da associação, né? Ontem falávamos, o reitor Gilmar, da Universidade Federal do Pará, falava do quanto que é significativo ter uma associação que todo mês reúne 71 reitores e reitoras em Brasília ou em outra universidade, né, em outro espaço, que discutem essas pautas, né? Então, quando a Andifes leva alguma questão para esses espaços, ela é bem acolhida, bem recebida e tem o canal sempre aberto, porque a gente leva também de maneira sempre propositiva, né? Então, isso é algo importante. E o trabalho com o MEC, ele é contínuo, perene, e hoje a gente também tem a alegria de contar com uma equipe na Secretaria de Educação Superior que há pouco tempo estava dentro da Andifes, né? Então, os ex-reitores que estão lá e a equipe que foi montada por eles também leva gestores das universidades e são pessoas que conhecem a rede, e isso facilitou demais o nosso diálogo, né? Então, a conversa ela é intensa, sistemática e sempre na direção da construção conjunta. E como a gente falou aqui também no início do primeiro bloco, o Brasil tem esse sistema de universidades federais que é bastante diverso, com instituições presentes em vários cantos do país, tem instituições mais descentralizadas também, não apenas nas capitais, né? Como a Andifes pretende contemplar essa diversidade nas suas ações? Bem, a Andifes tem um sistema de gestão que dá conta disso muito bem. Então, a própria composição da diretoria, ela já considera, né, a diversidade regional a partir da representação de cada região. Não é uma composição obrigatória, mas que sempre se procura seguir, reconhecendo a importância e a diferença real que existe entre as regiões, né? A diretoria ela é apoiada por um diretório nacional. Então, além da diretoria, as regionais indicam um reitor ou reitora para interlocução direta com a diretoria, e temos também essa mesma organização nos colégios e fóruns que são formados pelos gestores de áreas temáticas, né? E a representação desses colégios também se dá a partir das regionais e a partir de uma coordenação nacional. São os fóruns de administração, de pesquisa. Isso, colégio de pró-reitores de pesquisa e pós-graduação, colégio de pró-reitores de extensão, colégio de pró-reitores de pós-graduação, o Fórum Nacional de Pró-reitores de Planejamento e Administração. Então, são vários, tem o também de permanência estudantil, enfim. É um conjunto grande de colégios e fóruns temáticos que dão apoio para esse processo, né? Então, a Andifes também tem uma construção bem democrática e representativa das regionais. O que aconteceu nesse último ano foi que, muito incentivado pela ocorrência da COP30 no país, nós nos aprofundamos no debate das questões regionais, né? E no reconhecimento da existência da diversidade e das particularidades de cada região. Eu sempre digo, Jéssica, que esse é um desafio que a Andifes precisa reconhecer e trabalhar, mas é também uma riqueza da rede de universidades, né? E eu falo para os meus colegas lá em São Paulo, não somos nós, universidades aqui de São Paulo, que vamos resolver o problema da região amazônica. A gente, claro, pode ser parceiro e atuar conjuntamente, mas são as universidades que estão aqui, que vivem a realidade dessa região e conhecem os problemas, que vão contribuir de forma significativa para a elaboração das soluções. Então, o que cada universidade desenvolve no seu território, na sua região, constrói uma competência que, quando somada na Andifes, tem um potencial enorme. Então, a Andifes pretende seguir trabalhando, se apoiando na sua estrutura de governança e reconhecendo a diferença e trabalhando em prol de um sistema mais equânime,
né, para que a distribuição de pessoas, de recursos e de financiamento enfrente as desigualdades que a gente tem nesse sistema. E falando nessa diversidade, né, as universidades da região norte, elas apresentam características de desafios bem específicos, como a senhora falou. A sua passagem aqui por Roraima permitiu conhecer de perto um pouco dessa realidade particular, né, daqui da Amazônia. Que percepção a senhora leva dessa experiência daqui e como avalia a importância das universidades federais da região para o desenvolvimento amazônico? Sem dúvida que essa experiência contribui. Eu também sempre falo que estar na Andifes e poder visitar as universidades, conhecer a realidade de cada território, é uma riqueza que a gente leva para a vida, né? Talvez eu não tivesse estado aqui se eu não estivesse, nesse momento, reitora da Universidade Federal de São Carlos. Eu não tenho dúvida da relevância dessa presença física, né? E de conhecer as universidades da região. Ano passado eu também estive na UFPA, 2 vezes. A Andifes se reuniu na UFPA em setembro, preparando as suas contribuições para a COP30. Depois pude representar a Andifes na COP30 e isso me permitiu conhecer a realidade e entender isso que eu acabei de falar, do quanto que a universidade pode contribuir para resolver esses problemas locais. E não é porque eu vim e vi algum projeto, é porque eu também vivo isso na minha realidade, da minha universidade. Então, sabendo como nós funcionamos nos territórios em que estamos inseridos no interior de São Paulo, eu também tenho clareza de como que a universidade aqui está inserida na sua regionalidade, né? E o que eu levo aqui de exemplo muito forte para São Carlos é o trabalho com as comunidades indígenas, né? É o quanto que a universidade aqui está muito próxima e quanto as comunidades indígenas estão dentro da universidade numa proximidade com o território que é diferente da que a gente vivencia na UFSCar. A UFSCar já recebeu mais de 60 etnias de comunidades indígenas nos estudantes de graduação. Só que são comunidades que estão muito distantes da gente. Então, o acesso a essa cultura é mais desafiador e mais distante. E aqui vocês vivenciam isso de maneira muito mais intrínseca, né? Então, também levo alguns exemplos de projetos para me inspirar, e eu tenho certeza que os colegas que estiveram aqui também compartilham dessa experiência. Nós somos uma universidade jovem, vamos completar 37 anos agora em setembro, mas que tem bastante projetos, e a senhora pôde conhecer um pouco mais também da UFRR, da nossa estrutura em si. Professora, a senhora é pró-reitora da Universidade Federal de São Carlos, né, como a senhora falou. De que forma essa experiência também na gestão universitária contribui para a presidência da Andifes? É essencial, né? Estar reitora da UFSCar, já terminando o 5º ano de gestão, porque eu não fui eleita na minha primeira gestão, mas depois me candidatei e fui eleita com 80% dos votos da minha comunidade, e ter tido a oportunidade de viver a Andifes de maneira muito intensa, porque na nossa primeira campanha em 2020, nós já discutíamos a importância da Andifes, porque a UFSCar ficou ausente da Andifes por 4 anos, né, com uma participação muito incipiente. Então, ali a gente já falava da importância de reconectar a UFSCar com a Andifes. Então, a experiência já acumulada de quase 5 anos de gestão e de quase 5 anos de presença na Andifes e, de maneira mais específica, na última diretoria, como vice-presidente, me capacitaram, né? Eu sou da área da saúde, também sou fisioterapeuta, também sou fisioterapeuta como o Tizianelli. Na saúde, a gente fala que a melhor capacitação é a que se dá em serviço. Então, na residência, por exemplo, você está imerso em um serviço de saúde, você está se capacitando. E, para mim, foi assim também. Eu me tornei reitora e me capacitei em serviço. E isso foi importante para que eu me sinta em condições de representar essa rede tão rica. E agradeço os colegas e as colegas que reconheceram em mim essa competência e apoiaram, e que eu tenho certeza que vão apoiar nesse ano de gestão. É um ano intenso,
quando a gente apresenta o relatório, a gente vê o quanto que foi feito num período curto, mas que é significativo para que a gente possa dar as contribuições e seguir para o final da gestão a partir de 2027. E para encerrar aqui, falando então sobre esse finalzinho da gestão, qual a sua expectativa para o futuro, né, das universidades federais? Que mensagem a senhora gostaria de deixar para os estudantes, para os servidores, para a sociedade brasileira? Bem, acho que primeiro dizer para a sociedade brasileira da importância da defesa dessa instituição universidade pública, né? Eu sou prova viva do quanto a universidade pode transformar a vida das pessoas, né? Então, eu sou filha da classe trabalhadora, de uma cidade do interior de São Paulo, da periferia dessa cidade, que pude chegar na universidade em um momento em que as políticas de ingresso não eram as que a gente tem hoje. Então, foi um processo que dependeu de muito apoio, bolsa de estudo para eu conseguir ser aprovada, ingressar e construir uma carreira como eu consegui construir. Então, acreditem nesse potencial de transformação social que tem a universidade. Ela tem sido desacreditada, mas ela é desacreditada por pessoas que não querem ver a sociedade brasileira se desenvolver. Tem muita gente que ganha dinheiro com isso e é importante que os jovens não desacreditem na universidade, que cada cidadão e cada cidadã defenda a universidade pública. A gente o principal meio para melhorar de vida é por meio da educação, né? Exatamente. A educação tem um potencial de transformação e de ascensão social que é único, como você falou, Jéssica. É perfeito isso. E a gente vai passar por um processo desafiador, que é um processo eleitoral. O futuro do país vai ser debatido e a universidade pública tem que estar na pauta de qualquer candidato à presidência, e a gente precisa cobrar a garantia do adequado financiamento, tanto para as universidades federais quanto para as universidades estaduais, que são também importantes para o desenvolvimento nacional. E então a gente precisa ser ativo, altivo e firme na defesa das universidades, da ciência, porque é isso que vai nos garantir a soberania. Nós só seremos um país soberano se tivermos tecnologia nacional, e a tecnologia nacional é produzida nas universidades. Então, a gente conta com cada um e cada uma nessa defesa, e que vocês estejam conosco na construção dessa rede tão rica e potente que é a rede de universidades federais brasileiras. Com certeza. Bom, nosso tempo chegou ao fim, mas eu quero agradecer a professora Ana Beatriz Oliveira, reitora da Universidade Federal de São Carlos, presidenta da ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Assunto Gestão. O espaço está aberto para suas considerações. Eu que agradeço muito a acolhida, a toda a equipe da UFRR, que nos recebeu muito bem, que tratou tudo com muito cuidado. Eu espero voltar aqui em breve, se não na gestão, como docente da universidade, que serei depois de terminar o mandato. A Andif segue de portas abertas, assim como a minha universidade. Muito obrigada, a gente espera a senhora de volta aqui. Obrigada a você também pela sua companhia. Quero mandar um abraço ao professor José Geraldo Ticianelli, que chegou aqui ao nosso estúdio agora. O programa Assunto Gestão fica por aqui, até a nossa próxima edição.